Ô professor, me desculpa, mas ali a física B está dizendo ótica geométrica, ótica física e ótica fisiológica. É verdade. Qual é a ideia? Quando tu vai estudar ótica, que é estudar a luz, né? É estudar como a luz interage na natureza, quais são as propriedades que regem o comportamento da luz. O cara pode abordar o problema de 3 maneiras distintas. O cara pode olhar o que está ocorrendo geometricamente no fenômeno e esquecer o resto. O cara pode querer entender o que é a luz de verdade, na sua essência, ou o cara pode querer entender como é que a luz interage com o olho humano. Se eu estou olhando apenas para o lado geométrico do fenômeno, o desenho, o que está acontecendo com os ângulos, chama-se ótica geométrica. Se eu quero entender o que é a luz na sua essência, uma radiação lembra disso? Tá? Quem não está entendendo o eletromagnética, depois eu vou explicar com mais calma. Aí a gente estuda a ótica física. Se eu quero entender como é que o olho humano reage com a luz, aí chama-se ótica fisiológica. Lembra o cristalino? Olha de longe, olha de perto, a lente maluca, olha de longe, olha de perto. Isso tudo é a ótica fisiológica. Teoricamente, todos vocês no ano passado já estudaram isso. Aliás, a única coisa que é para ser nova para vocês esse ano é a física C. A física B e a física E é repeteco. Tá? Então, na verdade, não é que eu vou estar com menos qualidade, mas vai ficar mais gostoso. Aliás, eu acabei de sair extremamente feliz e emocionado da aula do lado, que eu vi a galera lembrando da aula do ano passado. Tipo, alguém lembra pelo menos um dos 3 princípios da ótica geométrica? A luz anda... Tá vendo? Credo, eu fico arrepiado, a galera interage. E não se esqueçam, quem interage, aprende. Se eu não tenho vergonha, fala para dentro, fala para mim. Né? Não tem problema, mas essa interação é fundamental para o cérebro, tá? Gravar as coisas. A luz anda em linha reta. Show! Já que a luz anda em linha reta, é por isso que eu represento ela com uma linha reta e uma setinha dizendo para onde que o raio está indo. Os raios de luz são independentes. Legal, ó. Isso aí já está saindo até lei. Das leis da reflexão, né? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, mas na próxima aula só. Agora aqui, ó, a luz ou os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Como é que eu posso representar isso através de um desenho? Eu posso pegar 2 raios de luz e fazer eles se cruzar, sem que um interfira na vida do outro. Ó. Os raios de luz são independentes. Pode ter 1 zilhão de raios de luz se cruzando, cada um vai para o seu caminho, sem atrapalhar um ao outro. E o terceiro princípio da ótica geométrica, que ajuda a gente a entender um monte de fenômenos já, é que os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. O que significa isso? Se eu tiver um espelho e luz se refletir nesse espelho, tomando um certo caminho, se eu pegar um outro raio de luz e jogar em cima desse raio refletido, ele obrigatoriamente vai ser refletido na mesma direção do raio que chegou. E é até natural pensar assim, por que aquele ponto, né, quem sofreu a reflexão foi esse ponto do espelho? Por que o espelho vai reagir diferente para um raio que vem de lá em relação ao raio que vem de cá? Não faz sentido. Outra maneira de lembrar disso, quando estás olhando no olho de alguém, no espelho, quer dizer que os dois estão se vendo. Se tem luz indo num sentido, tem luz vindo no outro. Lembra disso? Considerando que as 2 pessoas não têm problemas nenhum de visão, né? Certo? E também não estou falando do espelhinho da polícia. Aquele espelhinho da polícia lá é outra história. Não tem luz vindo nos 2 sentidos, só tem luz num lugar. Por isso que só a galera da região, né, da região que não está iluminada através daquele espelho falso, é que consegue enxergar, tá? Mas os raios de luz são reversíveis. Os ônibus agora estão usando isso para ensinar os motoristas, já viu? Porque às vezes o motorista sem noção para atrás do ônibus, não sabe o que está acontecendo lá e já começa a buzinar. O cara só está parando para pegar as pessoas, certo? E já que ele está preso lá atrás, bem encostado no ônibus, o motorista do ônibus nem sabe da existência dele. O ônibus não tem o retrovisor interno, né? Só para ver as pessoas, né? Ele se guia pelos retrovisores
retrovisores externos. Aí as empresas de ônibus, cansadas de ver a reclamação dos motoristas, criaram um adesivo lá na traseira do ônibus. Se você não vê meu espelho, eu não te vejo. Está ensinando um pouco de física para as pessoas. Senão as pessoas às vezes acabam ficando antissociais, por não entender o que está acontecendo. Os raios de luz são reversíveis. Além dos princípios da ótica geométrica, que já vão nos ajudar a entender algumas coisas no final da aula, como as fases da Lua, e como a câmara escura, a gente vai ainda, antes de começar a ver essas coisas mais legais, ver alguma classificação. Vamos classificar os meios. Classificação dos meios. Como assim, professor? Ué, a luz tem que passar por algum lugar. Esse lugar por onde a luz passa, a gente chama de meio. E aí? O meio pode ser opaco. Alguém lembra o que significa ser opaco? A luz não passa. Simplesmente a luz não passa. Se a luz não passa, o que ocorre com a luz? Ah, legal, os dois. Parabéns, é bem isso que eu queria escutar. Parte dela é refletida, parte dela é absorvida. Então chegou lá a luz no objeto e a luz foi refletida. Observe que os raios refletidos são mais fininhos do que os raios incidentes. Quer dizer que parte da luz foi absorvida. E qual é a consequência quando um corpo absorve luz? Parabéns, esquenta, é isso aí mesmo, esquenta. O raio de luz que é absorvido acaba levando energia para o corpo, aumentando a sua temperatura. Muito bom. O material translúcido. O que seria o material translúcido? A luz passa, mas não passa organizadamente, A luz passa desorganizadamente, poderíamos colocar. Essa desorganização a gente chama de difusão, na física. Então a luz passa, mas sofre difusão, ou desorganizadamente. Seria o vidro fosco, o vidro jateado, ou aquele vidro de banheiro. A gente vê que tem alguém do outro lado, mas não consegue definir detalhes, certo? Justamente para proteger a privacidade das pessoas. Então, como a luz sofre uma difusão após passar por esse material, a gente não consegue distinguir a origem daquela luz. Então não dá para ler através de um material translúcido. E para finalizar essas classificações, tem um material transparente. O que seria então um material transparente? Claro, a luz passa organizadamente. A luz passa organizadamente. O exemplo clássico do nosso dia a dia seria o vidro, Um vidro liso. Então, a luz chega com um determinado ângulo, sofre desvio tanto ao entrar quanto ao sair da lâmina de vidro, porém, a organização se mantém. Se os raios estavam paralelos na chegada, vão emergir paralelamente, e aí a gente vai conseguir ver detalhes através desse material. Tranquilaço. Vamos agora para as fontes de luz. As classificações das fontes de luz são mais detalhadas. A primeira classificação interessante é em relação à fonte de luz pontual e à fonte de luz extensa. O que é algo pontual, hein, galera? Um ponto só, que sai de um ponto só, que tem um tamanho de um ponto, que não tem tamanho, na verdade, um ponto não tem tamanho, A definição de ponto é essa, algo sem tamanho. Se a luz sai toda de um ponto, como uma lâmpada pequenininha olhada distante, se nós botássemos um obstáculo opaco na frente dessa lâmpada e depois uma parede e fôssemos observar o que acontece, nós veríamos que a partir dessa região a luz consegue atingir a parede, a partir daquela região superior a luz também consegue atingir a parede, iluminando-a. Só que nessa região vai ter luz? Como é o nome? Ah, legal. Sombra, muito bem, galerinha. O que seria a penumbra? Tem um pouco menos de luz, certo? Já vai aparecer na fonte de luz extensa. Então, sombra, e aqui essas outras regiões são as regiões iluminadas. Então, regiões iluminadas.
Uma fonte de luz pontual, ela não pode gerar penumbra, né? Ela gera sombra e regiões iluminadas. Agora, olha que interessante o que acontece se eu for analisar uma lâmpada compridora como essas, olhada de perto, lógico. Vou botar o obstáculo opaco e vou analisar o que vai acontecer na parede para entender o fenômeno. Pessoal, aqui uma coisa delicada. Eu lembro que a turma que já estudou comigo, eu fiz questão de mostrar que de cada maldito ponto da lâmpada saem infinitos raios de luz, certo? Para tentar demonstrar isso, eu até pintei minha testa uma vez na sala de aula com giz. Como nem todo mundo faz parte do curso, eu vou fazer de novo, só não vou pintar a testa, vou pintar a mão. A brincadeira é a seguinte, né? Todos vocês, teoricamente, se não estiverem escondidos atrás de um colega, estão vendo essa mancha laranja aqui na minha mão. Isso prova que a luz que bate, sai da lâmpada, bate aqui, se reflete aqui, vai pra lá, 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 vai pra lá. E o pior, se tu mexer o teu rosto, tu continua vendo. Quer dizer que ela não está atingindo só os dois olhos, pode fechar um olho se tu quiser, né? Qualquer posição que tu bote o teu rosto, vai entrar a luz vinda dali. Então não é piada. Daqui está saindo infinitos malditos raios de luz. Não interessa quantas pessoas estivessem olhando, né? Se elas não estivessem bloqueadas por um objeto opaco, ela veria. Então tu vê, se tu parar para pensar, faz sentido dizer que de determinado ponto saem infinitos raios de luz. Mesmo que o infinito seja só uma ideia de uma quantidade tão imensa que não dá para contar, certo? Mas existe isso. Então eu ia pirar, né, se eu fosse fazer raios saindo de cada maldito ponto. Então eu só vou pegar o ponto superior e o ponto inferior. E quantos raios eu tiro de cada ponto? Saem infinitos, mas quantos que eu uso para fazer análise? Alguém lembra? Só 2, parabéns galera. Um raio passa pela parte superior do objeto e atinge a parede, saindo de cima da lâmpada. Outro raio também certamente passa pela parte inferior da lâmpada, do obstáculo, atingindo a parede. Com esses 2 raios, o que eu determinei, galera? Eu determinei que daqui para cima, esse ponto ilumina ou não ilumina? Ilumina. Daqui para baixo, aquele ponto ilumina. E entre essas duas marcas, aquele ponto não ilumina. Vou fazer a mesma coisa para o ponto de baixo. Um raio de luz passa reto e pela parte inferior do obstáculo, outro raio passa reto pela parte superior do obstáculo. Achei que esse ponto ilumina daqui para baixo, esse ponto da lâmpada ilumina dali para cima. Conclusão final. Essa região vai receber luz de alguma parte da lâmpada? Não. Como é o nome daquela região ali? Sombra. Ausência total de luz. Breu total, tu não enxerga nada. Sempre que tu enxerga alguma coisa embaixo daquela suposta sombra, já não é sombra. Então essa coisa aí, como é o nome mesmo? Penumbra, ou, né? Penumbra em volta de vocês. Essas sombrinhas que a gente chama no dia a dia, né, de sombra, mas agora tu sabe que o nome técnico é penumbra. Aqui então vai ter uma parte iluminada, né, mas não tão bem iluminada quanto a parte de cima. Essa região também é onde vai se formar a penumbra. E finalmente, essas partes aqui, daqui para cima, ó, e daqui para baixo, são regiões iluminadas. Então, região iluminada. E aqui também, região iluminada. Então tu vê, cara, uma classificação idiota, fontes de luz pontual e extensa, tem coisa para cobrar. A fonte de luz pontual não gera penumbra e a fonte de luz extensa pode gerar penumbra, certo? E no nosso dia a dia, aquilo que a gente chama de sombra, cuidado, é penumbra, só seria sombra se tu não estivesse vendo nada embaixo daquilo. Então, ó, ali, ó, uma penumbra. Causada por quê, professor? Tem uma lâmpada aqui e tem esse batente opaco. A lâmpada ilumina bem essa região e não ilumina aquela, que só está iluminada pela outra lâmpada. Então ali temos uma penumbra. Se fosse sombra, eu não veria o azulejo ali embaixo. Seria negro ali embaixo. A ausência total de luz. Mas tem muito mais classificações das fontes de luz. Vamos continuar. Deixa eu dar um zoom ali que a galera merece. Vamos lá, olha que bonito. Show de bola.